Pessoal, prisão em flagrante. Talvez o sonho de todo futuro delegado de polícia. Mas como o delegado ele age em algumas hipóteses de crimes, aquelas nomenclaturas que a gente aprende em direito penal, e mesclando com a prisão em flagrante. Vamos estudar, pessoal? Vamos lembrar. Olha aqui. Pessoal, crime permanente. Como funciona a hipótese da prisão em flagrante no crime permanente? O crime permanente, pessoal, é aquele cuja consumação se potrai no tempo. Ela se permanece no tempo e está lá no artigo 303 do Código de Processo Penal e pontua o que, pessoal? Que a prisão em flagrante era cabível durante toda a permanência do crime permanente, durante todo o desenrolar da permanência deste crime. Então, por exemplo, um tráfico de entorpecentes na modalidade depositar. Enquanto essa droga estiver depositada em determinado local, em uma residência, por exemplo, é permitida a prisão em flagrante do indivíduo. Beleza? Pessoal, crime habitual. O crime habitual, pessoal, é aquele que, para a sua consumação, não basta uma só conduta, mas uma série de condutas que caracterizam a habitualidade desta conduta criminosa. Então não basta uma conduta, existem-se várias, pessoal. E aqui, o entendimento que prepondera, galera, é que a prisão em flagrante, ela não é permitida no crime habitual. Uma vez que não é possível o delegado aferir essa habitualidade tão somente com uma conduta. Então, se o delegado de polícia se depara, por exemplo, com o crime de perseguição, artigo 147-A do Código Penal, ele só vai estar autuando o indivíduo em flagrante com base em um único ato. Não com base na habitualidade anterior, até porque não tem situação flagrancial. Então, se ele não pode autuar com relação a um ato, porque você não pode analisar a habitualidade anterior, não é permitida a prisão em flagrante, segundo a doutrina. Pessoal, crime continuado, pessoal, o que é? Primeira questão, o que é o crime continuado, pessoal? O crime continuado é aquele no qual o agente, nos termos do artigo 71 do Código Penal, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e que possuem alguma conexão temporal, local, de modus operandi ou qualquer outra, pessoal. Por exemplo, aquele indivíduo que, em uma cidade, ele furta diversos comércios, pessoal, mediante reiteração delituosa em um período curto de tempo, utilizando-se do mesmo modo operandi, por exemplo, jogando uma pedra contra uma vidraça. Então você tem uma série de crimes da mesma espécie, havendo conexão temporal, local, e essa conexão também de modus operandi e qualquer outra chamada conexão ocasional. E como que funciona a prisão em flagrante em um crime continuado? E segundo a doutrina, galera, no crime continuado, a prisão em flagrante ela é cabível com relação à individualidade de cada conduta. Então, o delegado de polícia ele não vai autuar o indivíduo em flagrante com relação a toda a conduta, a todo o crime continuado. Não, então somente com a conduta única. Hoje ele furtou, mediante a pedra na vidraça, essa loja. Então, é essa conduta que o delegado de polícia vai autuar em flagrante. E não com relação a toda a continuidade delitiva. Beleza? Até porque o crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal, tão somente influencia na fixação da pena. Beleza? Fica a dica. Olha aqui, pessoal. Crimes de ação penal condicionada à representação e crimes de ação penal privada. Isso aqui a gente vai tratar no mesmo discurso. Lembrem-se, é possível a prisão em flagrante de crimes de ação penal condicionada à representação? É possível? Sim, pessoal. Sim. É possível a prisão em flagrante de crimes de ação penal privada, pessoal? Sem dúvida nenhuma que sim, desde superar 2 anos, não havendo aí a existência, a influência, a aplicação da Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais. Então é possível? É possível. Agora, quando que pode haver a prisão
em flagrante de crime de ação penal condicionada à representação e crime de ação penal privada, pessoal. Quando a vítima, ela patrocinar, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, da competente representação, nos casos de crime de ação penal condicionada à representação, ou do chamado requerimento nos crimes de ação penal privada. Exemplo, pessoal, ameaça no âmbito de violência doméstica e dano no âmbito de violência doméstica. Você tem um crime de ação penal condicionada à representação e um crime de dano, em regra, de ação penal privada, nos termos do artigo 167 do Código Penal. Então, a vítima quer representar e quer requerer em face do dano. Pode o delegado lavrar o flagrante? Sem dúvida nenhuma que sim. Até porque não incide, no âmbito da violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha, a Lei 9.099. Agora, a vítima, debalde conduzida pela Polícia Militar, pela Polícia Civil à delegacia, ela fala, olha, eu não quero representar. O delegado, nesses casos, se ela não quiser representar e não quiser requerer em desfavor do autor com relação ao crime de ação privada, o delegado ele está impossibilitado de lavrar a prisão, o auto de prisão em flagrante, determinar a prisão em flagrante do indivíduo. Beleza? Pessoal, vídeo bom para a gente relembrar os conceitos, para a gente aprender cada especificidade com relação a esses crimes em específico que vão ser cobrados em prova.